Arquétipos, esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu não estarei sozinha, hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Eliane Alberton. E é um assunto que eu tenho me interessado cada vez mais, né, sobre esse assunto. Deixa eu só solicitar a entrada dela aqui. E aí eu falei, não, vamos trazer alguém que super entende do assunto. Oi! Oi, tudo Ah, bem? desculpa, peguei o microfone errado. Pera aí, só um pouquinho. Peguei o errado. Só um pouquinho. Você está me ouvindo? Oi, Monira. Oi, Dani. Vanusa. Olá. Ok. Sejam bem-vindas. Está me ouvindo? Eliane, eu tô tão acostumada a fazer live sozinha que eu peguei o microfone errado. Você me escuta? Ah, bom. Tudo Você está me bem? Seja ouvindo bem? bem-vinda. Obrigada. Oi, Flávia, está entrando aí. Já estamos em 7 pessoas. Gente, desculpe me atrapalhada aqui que eu confundi os microfones. Não Oi, tem problema. Lene. Ó, o pessoal Oi. entrando. Sejam muito bem-vindos. Desculpe, porque eu comecei a falar ali e eu não ouvi o que você falou no início, porque estava conectado o microfone errado. Tá tudo bem. Eu só pedi se você está me ouvindo e se as pessoas estão ouvindo a gente, né? Ah, tá. Pessoal, digam para nós se vocês estão nos ouvindo. Cleusa, agora eu vou colocar um que eu consiga te ouvir, tá? Tá bem. Você tá me ouvindo bem? Super bem. Não sei Aham, você. ótimo. E o som ficou ótimo para mim agora. Ficou Ai, muito que bom. bom. Oi, Pessoal, então, Camila. Aham, estamos dando só um oi aqui, Clara. esperar o pessoal chegar, né? Sim, a Clara disse que sim. Pelo jeito tá Ai, bom o que nosso som bom, aqui. que ótimo. Não, olha, eu já fiz isso outras vezes. Eu uso esse daqui que é só para falar, né? Sim, E aí eu sim. tô tão acostumada a usar ele, porque eu faço normalmente sozinha, né? E aí esqueci que hoje eu precisava desse, né? Aí tava todo enosado lá. Eliane, Nossa, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Muito feliz com a nossa live, muito animada com a nossa live. imagina, eu que agradeço, doutora. É para nós, para mim é um prazer estar aqui contigo, pela experiência que você tem. Eu acompanho, às vezes não consigo ver as lives porque é muito corrido, eu trabalho muito à noite. Mas eu sempre Ah, vejo, sim. tá? É, Tá? normalmente Bombando aí. uma vez por semana tem live aqui no Instagram, e aí tem um pessoal que vem toda semana. A Lene entrou ali, toda segunda-feira tá, e tem pessoas novas entrando também, ficam bem felizes, né? A primeira vez que eu bati um olho em você, assim, eu já senti uma admiração por você visual já. A primeira é visual, né? Porque Sim. para mim, assim, pelo menos vou dizer a minha experiência, você me trouxe uma imagem de uma mulher forte. É o mesmo que você Né? que a gente se identifica, né? Sim, uma mulher forte, né? E eu gostei muito do nosso evento. E já pensava, né? Poxa, um dia seria muito legal fazer uma live com ela. E aí, Eliane, eu tenho. Agora eu estou numa fase que eu tenho, vamos dizer assim, experienciado um pouco mais essa questão dos arquétipos. Uhum. Mas não é um assunto assim que eu domine ou que eu tenha estudado de forma muito profunda, né? Mas eu já estou fazendo as minhas experiências dos arquétipos, né? E é interessante, né? Porque essas experiências, às vezes, elas nos surpreendem, né? Às vezes dá uns problemas também. E a gente precisa entender que é sério o negócio, né? A gente não pode também Sim, brincar. é. E aí, eu quero pedir para você se apresentar para as pessoas, dizer assim como é seu trabalho, para que as pessoas também saibam. Quem não te conhece, é claro, né? Eu sou terapeuta e instrutora de Kundalini Yoga e atendo em várias cidades, então eu não tenho espaço meu. Eu atendo em clínicas as mais variadas e sou professora de ensino médio e ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental. Olha, não Aham. sabia. Professora de Que educação. legal.
De educação física? Sim, 20 Ai, que horas. legal. E você Então, também dá aulas de yoga Kundalini, pelo que você disse. no momento eu tô só com os atendimentos com yoga terapia. Mas a gente tá Ah, abrir em Dois Vizinhos uma sala de yoga que agora eu me propus a isso, diminuir um pouquinho os atendimentos e focar pelo menos um dia, duas manhãs no yoga. uhum. Eu Nossa, gosto. muito interessante a yoga, né? Eu acho super interessante. Eu tenho estudado a parte teórica, é tão mais profundo do que a gente imagina, é tão filosófico, né? Do que um exercício só, né? Sim, nossa, vai muito além, né? É muito legal. Bem, vamos entrar no nosso tema, então eu acho que o pessoal está ansioso. Nossa, essa história dos arquétipos, né? Chama muita atenção, assim. E eu acho que assim tá todo mundo bem animado para saber sobre os arquétipos. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas aqui, aí eu vou lendo para ela. Quem tiver dúvidas, escreve e eu vou lendo para Eliane, tá? Isso. Pode Eliane, então assim, ó, a palavra é sua, né? A gente vai batendo um papo aqui, mas é você que domina mais o assunto. Então eu gostaria que você nos falasse o que são arquétipos e daí, de repente, né, se você, não sei o que é que você planejou para nós, mas dá alguns exemplos para que a gente entenda. Depois eu posso contar aqui de algumas experiências minhas também com isso. É bom, Suas palavras. obrigada. É sempre bom prática e você já tem um conhecimento, né? Não é tão cru assim como você estava me falando. Eu sei que você. Um Então, pouco. mesmo que a gente estude muito os arquétipos, é difícil definir, porque o arquétipo é uma energia primordial. Ela existe desde sempre, né? E ela é uma energia que nos afeta consciente ou inconscientemente. Eu posso ativar um arquétipo, usar um símbolo. Usar é uma palavra que a gente não gosta dentro da questão dos arquétipos, porque é acessar. E, na verdade, a gente dá condição para que eles nos acessam, né? É E não, como se fosse um abertismo, né? né? Não é ali um amuleto que eu estou usando, que eu coloco e que ponto. Não é bem assim, né? Arquétipos são energias, são forças que existem. Tanto que quanto mais antigo o arquétipo, mais força ele tem, certo? Uhum. É Eu como se tive, fosse uma identidade daquilo, né? Uma qualificação daquilo. e a gente nasce com alguns arquétipos, dois, três arquétipos regendo a nossa vida, né? Ah, é? Então, Ah, isso eu não sabia, não. sim, nós temos, por isso tem as personalidades. E quando a pessoa Hum, ela quer fugir daquele arquétipo, ela não vive o arquétipo dela, aquele arquétipo pode se voltar contra ela. Ou seja, fica muito forte o lado sombra. Porque como nós, hum, o lado luz e o lado sombra, o arquétipo também tem. E aí tem muita uhum. cuidado para acessar determinado arquétipo. Realmente. Porque se você acessar um arquétipo que você já tá, é muito forte em você, isso pode potencializar o teu lado sombra. Um exemplo, o cavalo é um animal de poder, né? Aí eu já vou entrar aí para a gente entender como que funciona isso para não ficar muito louco na cabeça de todo mundo. Uhum. É... Ai, obrigada, Elis. Me perdi que fui ler da Elis. Então, como saber o arquétipo que rege a nossa vida? Tem que estudar Tem uma pergunta ali. Como saber o meu ou arquétipo? fazer o mapa arquetípico, tá? Então, quem gosta desse assunto pode seguir um site que é muito sério, que é a doutora Mabel Arquétipos. Ali Opa, ela vou anotar isso aqui. Doutora. Mabel. Ela estudou muito tempo com o Hélio Couto, né? Que ele é um Uhum, grande conhecedor nessa área do inconsciente. uhum. E ela ai, eu não lembro dele agora, eles dois saíram e foram, há anos eles estudam só arquétipo.
A Mabel, ela tá perguntando a Cláudia aqui. É a A Mabel. Mabel? Ah, tá. Mabel. Doutora Mabel. Mabel. Ela é doutora mesmo, porque ela é uma médica. E ela largou tudo para estudar essa parte dos arquétipos. Tá? Uhum. Então, como que eu acesso um arquétipo? Como que eu dou passagem para essa energia atuar em mim? Quando eu tô com visual, o meu visual tá, porque eu posso estar conscientemente sendo afetado por aquela energia, aquele símbolo, ou Uhum. inconscientemente. Então, um chapéu, por exemplo, de bruxo pode me trazer aí a potência do mago. Livros, Uhum. né, pode trazer aí o lado do mago, que é do estudo, do querer saber. Um quadro, eu posso colocar no meu celular, fazer meditações com aquilo. E o mais importante, não é só ter essa influência visual, é você sentir o arquétipo. Quando eu acesso um arquétipo, eu me sinto assim. Hoje, eu fazia uns 6 meses que eu tinha acessado a Nefertiti. A Nefertiti Uhum. é quase a mesma energia da Cleópatra. Só que Uhum. séria, ela não tem aquele lado de conquista. Ela é muito bonita, tanto que Nefertiti quer dizer a mais bela chegou. E ela tem Uhum. cumplicidade, quem quer cumplicidade com o marido, quem quer bons negócios, porque ela era muito estrategista, mas não tanto estrategista como a Cleópatra. Cleópatra. Então a Cleópatra ela é um pouco mais forte, porque ela não se deu bem nos relacionamentos, ela teve vários parceiros, ela era muito dos negócios. Então a mulher que quer ter um bom negócio, ou o homem mesmo, não importa se é um homem acessando um arquétipo feminino, ou se Uhum. um arquétipo feminino acertando um homem. É Nefertiti, isso mesmo. Nefertiti. Uhum. É uma energia muito forte. Ela era casada com o Akhenaton. Eles formaram uma cidade e eles acabaram com o politeísmo naquela época e trouxeram o monoteísmo, ou seja, um Deus maior, essa energia de entender, de parar com as guerras, porque existiam muitas guerras, né, na época, por conta de deuses. Ah, meu Deus é melhor que o teu, então a gente vai lá. E eles, com esse intuito de acabar com as guerras, eles estavam passando a ideia de um único Deus, de uma energia só, mas que cada um acredita na manifestação que ele tem, mas que eu não preciso, nesse momento, ficar brigando ou guerreando por conta disso. Uhum. Então, para a gente já entender ali, para acessar um arquétipo, eu tenho que sentir ele. Eu tenho que me ver Uhum. como. Hoje eu tirei Nefertiti e eu coloquei o arquétipo Sílfides, que é aquela tipo a sininho, não é uma fada. Sílfides é um elemento, né, que é composto de ar. Então, para mim, ela é boa, porque eu quero emagrecer. Todo mundo vai querer essa daí. Sílfides é ótima para emagrecer. Então, quem é magra não pode. Ela é ótima, É. ela traz muita bondade, ela traz muito amor. Também quem é muito amoroso, muito sensível, não pode. Vai ficar muito bonzinho daí. Vai ficar muito bonzinho, vai ficar muito melindroso, vai ficar aquela pessoa fraca. Para mim, é Uhum. bom, porque eu sou muito forte. Por exemplo, eu não posso acessar um cavalo. Eu já chego, bah, já falo muito alto, já sou agressiva nas minhas atitudes, então eu não posso com isso. O Tá, cavalo mas posso pode. já aproveitar? Mas eu também sou assim, muito forte, muito mandona. Mas É, então quer dizer que em momento algum a gente deve acessar o cavalo? pode, com muita moderação, talvez num dia. Ah, eu vou praticar esporte. Você pode colocar a imagem de um cavalo bem forte, aquele cavalo grande, um cavalo com uma corrida. Ah, eu quero fazer atividade física. Pode acessar esse arquétipo, tá? Hum. Ficar muito tempo com ele. Aí, para a gente entender também, para acessar o feminino, já vamos colocar lá.
para você entender também quanto tempo que demora para um arquétipo se manifestar na gente. Vai no mínimo um mês, 21 dias, eles falam. Ah, mas a gente não Hoje pode sentir no dia já alguma diferença? pode, a gente é influenciado no dia. Mas se você quer que realmente aquilo fique forte em você, que aquilo realmente traga resultado para você. Ah, estou construindo uma casa, eu preciso prosperar. Vou lá olhar um dia a imagem e depois eu não olho mais. Ah, nesse Vai ter, sentido, entendi. entende? Vai ser Uhum. momentâneo. Tanto que a gente vive determinadas fases da vida, a gente vive arquétipos. Doutora, Uhum. doutora Mabel compilou 22 arquétipos que regem a nossa vida toda. Olha Sendo só. que 2 ou 3 são os que a gente é de verdade. Uhum. E eles são nossos. Então, por exemplo, uma criança, ela vive o arquétipo do inocente. Porque ela tem que acreditar que a mãe vai cuidar, que a mãe vai dirigir. Eu posso acessar esse arquétipo na tenra idade, por exemplo, na adulta idade? Posso. Por quê? Quando eu estiver muito desconfiado, quando eu tiver aquela pessoa muito dura, que eu acho que todo mundo vai me passar para trás, eu posso acessar o inocente para acompanhar Hum. a vida, me entregar para essa realidade, acreditar que nem todo mundo quer passar todo mundo para trás, entende? Interessante. Mas como é Eu que é posso, esse inocente? Como é que é a imagem? É de uma criança mesmo? é que assim, aí o inocente, você vai se vestir desse inocente, a imagem dele. Agora eu não lembro, porque você pode entrar lá nos arquétipos e ver Procurar, né? qual é a imagem que traz o inocente, mas geralmente é uma criança, né? Uma Uhum. criança, um animalzinho, um animal pequeno que vai te trazer inocência. Aquilo Aham. criar também aquele símbolo que represente para você aquilo. É como a gente grava uma imagem e aquilo representa aquilo para gente, não é verdade? Eu posso, Sim. na minha idade, uma xícara pode representar uma coisa para você e outra coisa para mim. Por exemplo, Sim. um tigre, onde ele traz força, ele traz o ímpeto de ir, ele traz a vitalidade, ou O a foco também? foco, a vontade, né? Quando ele vai atacar. Mas só que a pessoa que ela é meio agressiva, não é legal usar muito o tigre. Estar numa presença onde tem muito tigre. Porque ela pode ser afetada, ela recebe muito aquela pessoa que responde rápido, sem Meio pensar. brusca, assim, né? Então, por isso que você se conhecendo, você vai ver que arquétipos você pode ajustar na sua vida para melhorar, né? Porque o lado sombra existe em nós e existe no arquétipo. Então, se eu pegar um arquétipo aí, como eu estava falando, o cavalo, o tigre, eu tenho muito cuidado com esses arquétipos. A águia também, né? A águia, porque a águia, quando eu coloquei a águia, eu fiquei muito com ímpeto de ir. Eu esquecia do meu marido, eu almoçava às vezes Vai sozinha, embora, né? Uhum. tá? Vai E você, embora. boa, você vai. Então você tem que cuidar com isso, né? Uhum. Ele, meu animal, João de Barro, no caso é um arquétipo, sim, é um arquétipo amoroso. O passarinho, ele é aquela, só que tem que cuidar, que ele é um arquétipo muito amoroso, mas ele é presa fácil, tá? Então, se você não quer Uhum. ser presa fácil, não usa esse arquétipo. Esse é um animal de poder teu. E você pode acessar o que é bom dele, mas não fica muito, porque, como a galinha, por exemplo. A galinha, ela é uma presa fácil, ela é a comida. A vaca, Pato, né? né? O Pato pato. também. Então, são arquétipos muito fracos, né? Ainda o Uhum. outro, O, ele é mais frágil. Quando você não quer se sentir frágil, não acessa tanto esse arquétipo. eu tive uma experiência com a águia
que foi assim, eu estava com alguns problemas na minha casa de secretária e tudo, e tava meio assim, uma bagunça, né? E eu com criança, tudo. E aí eu quis me desestruturar emocionalmente, eu quis me... Sabe quando vem aquele choro, assim, e você se sente uma vítima? Uhum. Ai, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? De repente me veio lá da consciência uma coisa que foi assim: o que que você está aí se vitimizando? Quanta mulher cria seus filhos em condições muito piores que a sua? Você tem uma casa. De repente veio, eu falei assim: caramba, eu vou olhar a águia. Uhum. Aí eu peguei a águia e fiquei olhando bem profundamente, até senti ela, sabe? E quando eu consegui ativar em mim o poder dela, me veio uma força, sabe? Tão assim, tipo, deixa de mimimi, deixa de mimimi e vai, resolve, que isso é circunstâncias da vida que acontece com todo mundo. Então foi bem interessante, mas não fiquei também muito ali, né, todo dia olhando. Foi naquele momento que trouxe aquela energia de reação que eu precisava. Porque às vezes a gente entra numa situações que a gente fica sem chão, sem reação. Eu não sei se a águia seria o mais indicado para isso. É, Mas ali no meu caso foi bom. é ótimo. São momentos. Então a gente pode viver arquétipos, vários arquétipos durante um dia ou durante uma vida. E você pode acessar essa força, como eu falei, para treinar, eu quero a força do cavalo. Eu quero a Uhum. força ou eu preciso ir para a vida ter uma visão de águia, visão longe, eu preciso de um negócio, eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso Sobrepairar, né? agir. Sobrepairar a situação. A águia é ótimo. A águia é ótimo, né? Então, para a gente Uhum. entender essas forças, o que que é símbolo, o que que é animal de poder, que pode ser um arquétipo. Então, animal é tudo que é animal. É um arquétipo Uhum. também. Mas para a gente separar um pouquinho. Como a doutora Babel, ela compilou os 22 arquétipos, eu vou dar uns exemplos de um, que é o inocente, o sábio, que o homem vai ter lá quando ele já está velho, já está lá numa idade mais madura, ele já viveu várias experiências da vida. Eu posso acessar o sábio na minha idade? Claro. Quem precisa estudar, quem precisa passar no vestibular, acessar o mago, quem vai fazer um concurso, ele é ótimo para estudo, ele dá vontade. Ali na adolescência é o mago. O que, que o mago dá? Essa vontade de desbravar. Eu fiquei muito tempo com o mago. Meu Uhum. marido adora ficar com o mago, porque ele estuda muito. E o mago traz essa vontade de pesquisar, de ir atrás, de transmutar. Ele, ele lida muito bem com o mundo aqui e com a magia, com toda essa parte do esotérico, até da espiritualidade. Então, quem Uhum. estudar, quem precisa ser um estudante, por exemplo, ele é um professor, ele precisa sempre estudar por conta que ele é um contador, e sempre em estudo. É ótimo mago. E, inclusive, Uhum. é um dos arquétipos de prosperidade que nós vamos falar aqui, né? Uhum. Então, nós vamos já entender quais são os pilares da prosperidade. O pessoal ali pediu do feminino, a gente já chega lá. Então, eu vou falar da Tá, prosperidade. São os quatro tá. pilares. Primeiro, o que que é? É você. Deixa eu só pegar aqui para mim não me perder em nada. Para ganhar dinheiro, por exemplo, o mago é ótimo, porque vai te dar a vontade de pesquisar, de ir atrás, de montar o negócio, de saber como aquilo funciona. Então, o primeiro, quando você vai montar um negócio, você quer ter prosperidade, acesse o mago, que vai ser o primeiro pilar, a capacidade de ir atrás, de trabalhar, porque sem trabalho não existe dinheiro. A não ser que eu seja uma herdeira, né? É. Mas no mais, eu tenho que buscar isso. Aí o segundo Uhum. é gastar o dinheiro. Como o dinheiro é energia, eu preciso gastá-lo. Porque a pessoa que Uhum. gasta, ela não é próspera, ela é mesquinha. Ela vai querer Uhum. acumular, acumular e daqui a pouco vai acontecer algo que ela vai precisar gastar esse dinheiro. Um acidente, uma doença, vai quebrar algo na casa, enfim. Sabe aquelas pessoas que vêm no meu consultório e dizem, nossa, quebra muita coisa. Como é que está a questão do dinheiro? A pessoa tem medo de gastar. Então, Uhum.
O universo, ele é muito interessante porque tem esse equilíbrio. Se Sim. entra, tem que ter saída. É tudo. Movimento, né? O dinheiro tem que ter movimento. Ele não é um papel, ele é uma energia, né? Uhum. Então é uma energia. Então aí vem quem? O hedonista. O hedonista que é representado pelo deus do vinho, tá? Hedonista. Dionísio. O Bom. Dionísio. O hedonista, ele sabe muito bem essa parte de ganhar, de festejar. Ai, a gente conseguiu, conquistou, então vamos brindar isso, viver a verdade. Uhum. Ele, assim, aí você vai ter que ter um equilíbrio, tá? Porque aí se você começa Uhum. a ser o hedonista, você vai começar a ficar muito festeiro, querer só tomar vinho não vai dar certo. Tudo isso tem um equilíbrio. O terceiro pilar é o poupar dinheiro, tá? E aqui é a energia do Vuvei, da ação pela não ação. Eu ganhei esse dinheiro, eu entendo que esse dinheiro eu vou fazer escolha dos meus sonhos. O que eu posso gastar e o que eu não posso gastar. Abrir mão. Isso tem que ter muita sabedoria para a gente saber, Maturidade, né? maturidade, Maturidade. né? E aí entra bem o Tio Patinhas, tá? Hum. Eu tô gastando demais, eu posso acessar o Tio Patinhas. Seguro. E ele faz multiplicar isso. O quarto pilar, então, não, ele não faz multiplicar, ele só economiza. O quarto pilar é o que multiplica o dinheiro, que é o afortunado. O afortunado é aquele que é capaz de multiplicar. Ele tem um poder muito grande porque ele vive com intensidade aquilo, ele entende todas as energias, como ganhar, como gastar, como economizar, e depois ele faz essa multiplicação. Porque eu estou fazendo um curso agora e a minha mentora fala: a gente tem que parar de ganhar dinheiro, a gente tem que multiplicar dinheiro. Quando a gente Uhum. aprende a multiplicar dinheiro, tudo fica muito fácil, porque a gente veio nesse mundo para ser próspero. O que tem aí dentro da Uhum. são algumas crenças relacionadas ao dinheiro, Sim. né? Então, Uhum. pegar lá o rei de Midas, por exemplo, já que estamos falando de prosperidade. Sabe quem é o rei de Midas? Não. O rei de Midas foi um rei que ele pediu, ele é da mitologia, ele foi muito bom com o filho de Sócrates. E ele, não, foi o filho de Zeus. Desculpe, Zeus. Ele foi muito bom com o filho de Zeus, ele acolheu. E o que aconteceu? Ele ganhou o dom de escolher o que ele quisesse. E ele falou: eu quero que tudo que eu toque vire ouro. E ele ganhou isso. Só que aí, como era tudo, ele ia comer pão, virou ouro. Ele tocou na filha, virou ouro. Isso é na mitologia, tá? Daí tem os Sim. dois lados disso, tá? Então, o que que é? Uma pessoa que é muito avarenta não é bom usar o rei de Midas. Agora, uma pessoa que é tranquila com dinheiro, ele traz muita prosperidade e ele é representado por uma mão que segura uma pepita de ouro e ela é uma mão toda dourada, bem nesse formato. Então, o Midas, o rei de Midas, traz muita prosperidade para as pessoas. Uma capacidade de Uhum. formar ouro. Você está lá almoçando, você vê arroz lá. Bah, eu acho que eu posso criar um bolinho de arroz, papá. Então, te vem aquela intuição. Você Ideias, né? ideias e capacidade de transformar aquilo em negócio, em ganhar Daí dinheiro. eu quero te perguntar sobre o Ganesha também, que é aquele que é meio criança, eu acho, Uhum. com elefante, com tromba de elefante, eu acho que é, né? Então, agora nós Ele. vamos entramos num assunto legal, porque daí a gente vai dividindo. Tudo isso que eu falei agora é da mitologia grega, tá? Uhum. A mitologia egípcia. Aí tem a parte lá do hinduísmo, da parte do Oriente, né? E aí nós temos Uhum. mais de poder, que são os arquétipos, os animais utilizados no xamanismo, enfim, que a gente pode acessar aí no nosso dia a dia, que é o cavalo, que é o tigre e tal.
Ganesha, ela já fala por si só que ele remove obstáculos, é muito forte e é da prosperidade. Então, ele traz Uhum. muita prosperidade, ele tem a capacidade de remover obstáculos. Eu uso muito o Ganesha, eu não tenho a imagem, mas eu ativo o Ganesha, Eu tá? já ativei também. E eu percebi que foi bem legal num processo meu assim. Como é que eu comecei a entender que eu estava no fluxo da prosperidade? Foi quando eu passei a gastar tudo com alegria. Uhum. Entendeu? Porque teve épocas que eu gastava, sei lá, digamos que eu vou lá fazer minhas mechas, né? É Uhum. caro, né? Pra fazer as mechas. Caro assim, né? É uma coisa um pouco mais cara. Eu ficava assim, nossa, mas será que não vai faltar, né? Depois, quando eu fui ativando o Ganesha e eu fui mudando isso e eu comecei a usar um mantra também, que Ah, o mantra é todo dinheiro que eu gasto volta para mim, multiplicado e é sempre assim. Então eu entendi assim, eu tô passando esse dinheiro lá para a cabeleireira, mas não tem problema, porque o mesmo valor vai entrar para mim, vai ser assim. E daí começou a acontecer coisas do tipo do mesmo valor mesmo. sim. O Uhum. mesmo, assim, digamos, eu gastei 1.000, entrou 1.000 que eu não esperava, eu gastei 500, entrou 500, porque eu estava gastando, não é questão de alegria, é questão de confiança de que jamais vai me faltar. E eu Sim. fui entendendo esse fluxo, é uma tranquilidade, na verdade. E as coisas começaram a ficar muito mais fluidas, assim. E eu percebi isso com o Ganesha, que eu ativei ele e me trouxe isso, sabe? Para mim foi muito legal, foi uma experiência boa. E é mesmo. E é um fluxo mesmo, né? E aquilo que você estava falando antes, né, do dinheiro ser uma energia, eu escuto muito o Dr. Lair Ribeiro falando sobre isso, né? Ele tem umas palestras muito legais. E ele fala exatamente isso, que para você ser próspero, você tem que saber gastar e saber receber também, né? Uhum. Porque ele falou, tem pessoas que sabem gastar e não sabem receber, tem pessoas que são boas para receber, mas não querem gastar, né? É. Não querem dar esse movimento para o dinheiro. Então, quando eu fui entendendo isso, foi tão interessante, porque eu vim com muitas crenças, né? Principalmente do meu pai, né? Que é muito Todos nós. forte. Todos nós, né? E isso é muito legal, né? Quando a gente entende que é tudo uma questão de fluxo. É igual um rio, né? Você precisa É. estar no fluxo. Se você estiver fora, não vai acontecer, né? E você precisa estar dentro dele. E esse fluxo, ele só vai, né? Depois que você pega o jeito, Ó, ele, ele só mas sabe vai. o que funcionou contigo, doutora? Hã? Funcionou contigo. Sabe por que funcionou contigo? O Porque você Ganesh? mudou, porque você mudou teu mindset. Não Uhum. adianta acessar um arquétipo se você não muda o teu padrão, né? Sim, junto Isso com é isso eu fiz várias coisas para as crenças limitantes, fiz o Psyche, tudo com frases de pra... crenças com dinheiro. Por isso que você acessa de várias formas, com frases, símbolos, se sentindo assim, eu me sinto próspera, eu me sinto capaz, eu me sinto merecedora de fazer minha mecha, de cuidar de mim, de ter uma casa melhor, um carro melhor. Isso é merecimento. Quando eu me sinto assim e eu acesso um arquétipo bom, e eu tenho que trabalhar para isso, é claro, eu não vou ficar o dia Uhum. esperando que caia do céu. Então, por isso que cada arquétipo ativa em uma determinada coisa, né? Uhum. Determinadas fases da nossa vida. Isso vai ser interessante a gente entender, por exemplo, o amante. É importante, mas se você for amar o tempo todo, isso amar em todos os sentidos, amar o outro, amar a tua profissão, amar a, a, a mulher, o homem, eu me torno demais, é aquela pessoa que fica em desequilíbrio. Então eu tenho que ter o equilíbrio. O amante ele já vai aparecer lá quando o homem ou a mulher precisam se reproduzir, precisam achar a pessoa para se casar, precisam achar a profissão. Então, mas ele não pode ser amante a vida toda. Não que ele não possa ter um pouquinho de amante sempre. Então, quando a gente tem o equilíbrio ali, a gente vai vendo que as fases da vida vão passando e a gente vai mudando de interesses. O Uhum. bobo, por exemplo, o bobo ele é lá na fase do idoso.
E o bobo, ele é ótimo, porque ele está se lascando para aquilo que você está pensando, ele ri da vida, ele entende que várias brigas não valem mais a pena. O bobo é aquele que vai perceber que não vou entrar nisso, dá risada de algumas coisas que nem são tão engraçadas, ou que são engraçadas e a gente não percebe. Não é tipo dar um foda-se, como tem lá É, o livro, O Poder do Foda-se, é, né? É tipo, ó, tô nem aí, né? e isso acontece muito com os idosos. Eu percebia com meu pai, ele falava coisa e fazia coisa, se ele não estava afim de ir, ele não ia. Coisas que a gente, ai, se eu não for lá, o que que vão pensar? Ou se eu falar isso? Aham. Então, é próprio da idade. E isso é interessante. Quem fica muito rígido e não solta o foda-se mesmo, esse bobo, o que que acontece? Fica aquela pessoa rígida, séria demais, levando tudo muito a sério. É aquele idoso que vai se tornar o idoso ranzinza, tá? Uhum. Não vai ser aquele idoso bonachão, gente boa, que vive a vida. E se a gente ativar isso demais, a gente fica aquele meio que idiota, né? Porque o bobo também tem o lado sombra dele, Sombra. que ele é assim, aquela parte meio, tá, vai ficar dando risada agora de tudo. Não dá, né? Não tem graça isso. Então fica o bobo mesmo. Então, tudo em equilíbrio pode ser acessado. Tanto que a pessoa, quando ela está muito rígida, muito acessa o bobo, né? É Olha, interessante. interessante. As Bem pessoas pediam, interessante. doutora, sobre o feminino. Nossa, eu acho que essa é uma dúvida. Eu acho que uma das maiores dúvidas é do dinheiro, que é o que você já falou, do feminino, e tem uma coisa que eu vejo que as pessoas perguntam muito, é assim, da disposição para fazer exercício. Se você puder Ah, falar também depois, sim. tá? Ah, tá. E falando, antes de entrar no Feminino. feminino, eu quero falar sobre os símbolos. Então, o que Uhum. que é símbolo? É uma caneca, é a maçã dourada, molhada, que é ótima para atrair clientes. O símbolo pode ser algo que é algo que o arquétipo se manifesta, né? Uhum. Por exemplo, o inocente é ativado através da criança, mas, por exemplo, o hedonista através do Dionísio. Já a questão tem alguns que não tem um personagem que determinam aquele a mãe, por exemplo, o arquétipo da mãe é representado por uma mãe, pode ser qualquer mulher. É a Uhum. melhor mãe, a primordial, a mãe que você vai acessar a melhor mãe ali. Entende? Então, o que Uhum. que esse arquétipo, o que que os símbolos são? São a representação. Não é como uma placa de pare, tá? Que aquilo ali é só um pare. É o que você pode e não deve fazer. O símbolo é carregado de energia. Ele tem um poder. Uma imagem, por exemplo, a pessoa olha para a imagem, nunca viram Nossa Senhora, mas olha para aquela imagem, o que que é? Um arquétipo, né? O próprio Jesus Cristo é um arquétipo, ele é representado na adolescência pelo revoltado. O que é Uhum. o revoltado? Jesus Cristo foi um revoltado, porque ele não aceitou as coisas como elas eram, ele se revoltou, ele não compactuou com os reis da época, por isso que ele foi morto, né? Então, o que que ele fez? Ele simplesmente ele agiu de uma forma que ele não aceitava aquilo e ele veio com uma missão de fazer diferente. Então, o Uhum. adolescente, ele precisa ser um revoltado. Se ele nunca te disser não, nunca te dizer não, se ele nunca, ele vai ser um submisso, submisso da mulher, do patrão, da vida. É aquela pessoa que não vai saber se posicionar porque ele não teve o ímpeto do revoltado dentro dele, né? Uhum. Então, cada fase é importante. Tá na adolescência, ele tá muito revoltado. É natural. É um arquétipo, né, que faz parte da vida. E é a hora que ele está aprendendo, que ele precisa ter esse ímpeto, essa atitude. Porque se ele não for, ele vai ser uma pessoa sem iniciativa. Vai ser aquele adulto que todo mundo vai mandar nele ou vai ter poder sobre ele e ele Muito não. passivo, né? Fica muito Passivo, passivo. essa é a palavra. Então, para você Uhum. entender o que é símbolo,
E o que que é arquétipo? O símbolo é aquilo que o arquétipo manifesta naquele objeto ou naquela coisa, né? Uhum. E sabendo que nem tudo é símbolo. Por exemplo, uma placa de pare não é um símbolo, é só uma placa, né? Uhum. Mas que eu posso dar uma simbologia para aquilo, que tem os sigilos daí, que os sigilos é algo que eu dou importância para aquilo que eu posso criar. Por exemplo, essa caneca para mim pode ser um sigilo que ela vale algo e que eu olhe para ela e ela pode me manifestar algo que me como se fosse uma âncora. Uhum. Parece que a gente, Interessante. né? Ah, quando eu pego Uhum. a eu me sinto bem. Quando as crianças pegam lá o lencinho e elas sentem segurança, é uma âncora, é um sigilo. Pode ser aquilo também como um símbolo, tá? Entendi. Interessante. Então, do feminino, Vamos vamos pro lá. feminino. Super interessa esse do feminino. Então, você quer força, quer poder, quer determinação? Cleópatra, sabendo que você vai focar nos teus negócios. Se você quiser relacionamentos duradouros, não é ela, tá? Porque ela não Uhum. tem isso. E muitos homens vão se sentir intimidados pela força da Cleópatra. Então, muitos homens não vão chegar. Tem mulher que fala, ah, é porque o homem não chega em mim. Claro, porque você está num arquétipo muito forte. Você tem que usar, se é uma mulher muito forte, os homens fogem. Então, mesma coisa, um homem fraco. Homem fraco, a mulher não quer. Porque ela quer reproduzir, ela quer alguém que represente ela. Ela quer alguém que dê segurança para ela. Então, isso é inconsciente. E o homem Uhum. fraco talvez vai achar alguém, mas é mais difícil, não vai ter aquela escolha. Eu posso, né? Vai, todo mundo tem o seu, eu acredito, mas não é tão fácil assim, tá? Então Tá a gente grande essa pergunta, deixa eu tentar ver. isso. Aí nós temos a Nefertiti, que eu acabei de falar. Ah, você quer um relacionamento com o teu marido bom, quer paz na tua casa, quer ter força, quer ser estrategista, beleza, vontade de se arrumar, Nefertiti. Tá? Ela é Uhum. prosperidade também, tá? Quer emagrecer. Tem a. Tô tentando lembrar daquela. Afrodite. Afrodite é a deusa do amor. Aí você esquece trabalho, tá? Ah, quero encontrar um homem, eu quero só namorar ou ter alguém, eu não estou atraindo ninguém. A deusa do amor, Afrodite. Afrodite. Mas daí a pessoa não trabalha, larga tudo. É, ela meio, ela meio que não é que ela não trabalha, mas ela não vai focar no trabalho. O foco dela é outro, né? Uhum. Mulheres assim, elas se arrumam para achar um homem interessante que vai sustentá-la e não está errado. Então ela não vai acessar aí uma mãe. Não. Talvez mais tarde sim. Mas ela não vai com a energia da mãe para atrair um homem. Eles fogem. Uhum. Por isso que Sim. quando a mulher tá com a energia de mãe, o que que ela vai olhar? Ela vai olhar para o filho, ela esquece às vezes até da profissão, ela tá envolvida, ela tá amando quem? O filho. Ela tá no arquétipo de mãe, porque ela precisa daquilo. A mulher que quer engravidar, ela também precisa entrar nesse arquétipo de mãe, de ficar mais voltada para si, de se cuidar da parte do feminino, de ver como que isso. Então já está entrando no arquétipo, entende? Já está E, entrando na energia. mas e aquela mulher que ela tem muita energia masculina, ou seja, ela acaba não permitindo que o homem seja um homem porque ela toma frente demais. Se ela quiser ativar o feminino, qual que você indica? Imperatriz. Imperatriz. Imperatriz, ela é forte, ela é determinada, ela é mulher, tá? E aí você não vai deixar de ser mulher. Aí também pode a Sílfides, que você vai ficar amorosa, que Qual? vai ficar Sílfides, que é essa sininho que eu falei. Ah, Sílfides, sininho. a sininho. Ela não é a fada.
porque fadas não existem. Elas são elementos da natureza, tá? São elementais, tem gente que vê, né? Então, a sílfides, ela faz parte do ar. Então, ela é muito... Então, ela é bom para emagrecer, ela é magrinha, ela é leve, ela é feliz, ela é muito inteligente, sábia, ela tem a beleza, tá? Então, você vai ser muito feminina e não vai deixar essa parte vai ficar feminina e também não vai... Ah, vou ficar burra agora. Não, tá? Então, outra que eles gostam de usar muito, que acessar para emagrecer, é a sereia. Ah, sereia, eu já vi. Só tem que cuidar um pouquinho, porque a sereia, ela vive naquele mundo... Ela não é humana, né? E ela não é... Ela tá ali naquele mundo, você pode ficar num mundo meio fora aí. Mesma coisa assim, você ficar muito aérea, muito fora da realidade, desacopla, tá? E às vezes você pode ficar. Sair do ímpeto de mandona. Ai, você vai deixar e tá tudo bem. Se ele quer mandar hoje, tá tudo bem. Eu aceito assim. Ou entra num consenso, tá? E a sereia, ela hipnotiza. Então, você quer fazer um evento, põe sereia. Só que daí vai ter um tipo de gente no teu evento. Atrai tudo. Então, a pessoa, eu quero atrair o amor da minha vida com a sereia. Você vai ficar bonita, você pode ficar magra, você pode atrair, mas talvez você não vai atrair aquela pessoa. Você vai atrair qualquer coisa. Então, vai aparecer um monte ali, que nem aquilo. Cleópatra também. Vai aparecer um monte, mas nem todo mundo, talvez nenhum daqueles vai estar pra ti. Posso te contar uma coisa da Cleópatra? Não foi uma boa experiência para mim. Eu já sou forte. Aí fui inventar de ativar a Cleópatra. Aí o que aconteceu? Na mesma semana, 2 homens casados se declararam para mim. Casados. Até buquê de rosas eu ganhei. Aí eu falei, show, Cleópatra, Deus não chega. É muito, muito forte, né? Então, muito forte. Então, o que vai acontecer? Eu queria pelo dinheiro, sabe? Pelo trabalho, porque tava com projetos e tal. Mas daí eu percebi que começou a ter muito olhar dos homens, sabe? E o que acontece? A Cleópatra, como a sereia, as mulheres podem começar a te olhar diferente. Então, quem trabalha com mulheres não é uma legal, porque elas vão te ver como uma concorrente. Uma concorrente. Faz sentido. A mulher que chega, não é a mulher bonita que eu vou elogiar, mas ela vai ficar aquela coisa. Isso não é que vocês não podem acessar, tá, gente? Mas eu tô falando assim, no meu caso, eu não acesso, porque eu trabalho muito com mulheres, eu não quero competição, não quero atrair homens, então assim, não é legal. Mas ela, para um evento, ela é legal. Mas também vai nesse evento. Vai vir gente vai bagunçar o teu evento, vai vir gente que vai fazer críticas negativas, não vai entender o que você está fazendo. Então, assim, tudo isso tem prós e contras. Lembrando que todo arquétipo tem o lado sombra e que você também tem. Então, se você pega um arquétipo que tem as tuas características muito fortes, muito provavelmente vai potencializar o lado bom e o lado sombra naturalmente. Só que esse sombra também pode ser trabalhado. É uma oportunidade para que você trabalhe esse teu lado sombra. Se eu sou explosiva, o que eu estou fazendo? Eu vou respirar antes de responder, vou aguardar. Também é uma oportunidade para mim me olhar e me perceber e me lapidar. O arquétipo também serve para isso, tá? Então, pode falar, desculpe. Uma pergunta que teve bem no começo é assim: a pessoa perguntou como ela faz para saber o dela, mas pelo que eu entendi é uma coisa profunda isso, não é tão simples, né? Muito. Como eu falei, pode ser um arquétipo, 2 ou 3, até 3, que você nasce com aquele ímpeto daquela... Tem perguntas na internet, e aí tem nesse Arquétipos, que é esse canal,
A doutora Mabel faz um mapa arquetípico para saber quais são os arquétipos que regem a sua vida. Se você está utilizando eles, se você está acessando eles ou se você está reprimindo eles, tá? E quais os melhores arquétipos para determinada situação. Por exemplo, eu vou querer acessar o tal arquétipo porque eu acredito que nesse momento eu preciso isso. Eu estou montando o meu negócio, então eu preciso de foco, eu preciso de dinheiro, eu preciso de prosperidade, eu preciso de gente no meu negócio. Entende? Então, cada fase é uma coisa. Já voltando lá, a mãe não vai acessar um afortunado, entendeu? Porque ela está numa fase onde ela não vai querer esse trabalho, ela vai querer cuidar do filho. Então, ela tem que acessar arquétipos da mãe, arquétipos mais amorosos, femininos. Tem um monte de arquétipo, né, que a gente pode acessar aí, feminino, falando eu falei aqui dos mais fortes, assim, os que mais são falados, né? Aí tem para sexualidade, tem um monte. A Mary Monroe, por exemplo, ela foi mal interpretada. Ela foi considerada um símbolo de sexual. Só que ela não era isso. Ela era puro amor, tá? Ela era muito amor, que ela chegava a ser ingênua. E ela foi usada pelos homens para ter poder. Então, como ela tinha isso, que ela só sabia amar, ela foi usada, ela foi mal interpretada na época, inclusive. Mas ela tinha era muito amor. Não é o que os homens, ou que a gente olha, assim, um símbolo sexual. Não é nada disso. Muito interessante quando a gente observa a nossa vida, né? Eu tive 2 filhos. Você tem filhos, Eliane? Não tem. Não? Eu tive 2 filhos, né? Um com 10 hoje e a outra vai fazer 5, né? Aham. E eu atendo muitas gestantes no meu consultório. E por um período eu senti uma conexão muito grande com aquelas gestantes, quase como se a gente fosse uma coisa só, assim, né? E agora eu tô numa outra fase, onde meus filhos já estão crescendo e eu tô me conectando mais com o meu lado mulher, meu lado mais feminino, de que eu já tô me permitindo assim, que nem a gente até brinca, a mãe quando tem bebê ela não usa mais salto, né? É. E agora eu já voltei pro salto, entende? Já Sim. passou aquela fase da sapatilha e do tênis, eu tô voltando pro salto, eu tô voltando pra mim, né? Mais pra mim, sem culpa. E aí as grávidas continuam vindo, né? No meu consultório. Mas eu já me sinto distante delas nesse aspecto, né? Sim. Porque é como se assim, eu tô num mundo e elas em outro. E Aham. não é que eu não ame atendê-las, né? Eu Aham. amo e eu entendo tudo que elas estão passando, porque eu passei por tudo aquilo. Mas é tão interessante eu perceber de fora agora, né? Que é uma outra fase da Eu minha da vida. aquele arquétipo de mãe, né? Saiu de mim, aquele arquétipo. Saiu daquela coisa de você estar só voltada ali para a maternidade, para a família. Não, agora eu já tô assim, por exemplo, curtindo viajar sozinha. Esse final de semana eu viajei sozinha para trabalho, mas fui sozinha. Saí para jantar sozinha. Sabe aquela coisa que você tá com você? Já tá na idade da loba, quase aí, né? Isso. Você já criou os filhos, basicamente. Ela já vai voltar mais, se voltar de novo para o trabalho, para os seus. Uhum. Também essa independência mais madura, né? Uhum. Muito gostoso isso. Sei que eu tenho, todo mundo tá ali, mas e eu vou curtir esse momento. Então, Uhum. isso é interessante, porque tem mulher que elas não saem daquele travou, ele falou. Todo mundo travou? Para mim não tá travado, não. Para mim tá normal. Tá. Porque às vezes a pessoa entra naquele arquétipo e não sai daquele arquétipo. Não sai mais, fica muito É, tempo, né? fica a vida toda lá de mãe, e vai ser mãe dos netos, e vai. Uhum. Então, são fases da vida, e quando a pessoa entende que são arquétipos que ela vai viver e ela vai passar, e são fases também, que é como aqueles também que vão ser adolescentes a vida toda, né? É. Tá? Sendo que tem que mudar, né? É necessário você evoluir, as fases estão aí para a gente vivenciá-las. Para treino, Uhum. então, você pediu algo para treino. Então, Isso. os animais, como o cavalo,
tá? Aí todos, a Mulher Maravilha, quando a mulher está se sentindo muito fraca em todos os sentidos, se pôr nessa postura, inclusive para você acessar o arquétipo, colocar os dois pés no chão, pernas afastadas, e essa postura, olhando, sentindo, se sinta naquele arquétipo, tá? Se sinta assim. Se você quer se sentir bonita, que você a Lolita, você vai se sentir ela, vai olhar para o corpo dela, vai imaginar o teu corpo. E tem gente que muda até o corpo, gente, acessando um arquétipo. Uhum. É muito Sim. forte. Não muda só aqui. É incrível. A gente vê, Muda o físico, né? muda o físico, muda cabelo, muda muita coisa. Porque é o tamanho do poder que tem essa energia. Então não dá para brincar com isso, tá? É uma coisa muito séria. Lembrando Sério. que é uma energia que a gente se conecta com ela. Eles, na verdade, nos usam para se manifestar aqui na Terra, mais ou menos como Deus. Como que Deus se manifesta aqui na Terra? Através do humano, tá? Uhum. Uma energia tão grande, mas não vamos comparar os arquétipos a Deus, mas tá ali, tá? Uhum. É uma Sim. energia que é muito forte. Eliane, até uma coisa que a gente acabou não pontuando assim, que eu vejo que a maior dúvida das pessoas é como ativar um arquétipo, Ah, tá. Verdade. Então, colocando a imagem, né? se posicionando como, vestindo roupas como. Eu me lembro, na minha adolescência, eu me vestia muito de mulher, assim, saltão. E eu queria ser mulher naquela época. Então, eu era mulher muito jovem, porque eu tinha essa vontade de ser mulher, de vestir aquelas roupas. Então, você vai se projetar. Ah, você quer ser um mago? Então, você vai usar ali algo de mago. Você quer trazer o esoterismo para a tua vida. Você quer ser um empresário? Você tem que se vestir como, você tem que se portar como, você tem que falar palavras em reuniões, estar com pessoas que vão trazer aquela energia para você. Você já vai estar naquele meio, não é verdade? Aí você já vai Uhum. se moldando. Ouvir músicas, assistir filmes, né? Então tem muitos filmes, inclusive dentro do Arquétipos desse site, vocês podem ir acessar o arquétipo, ver quais são as suas qualidades, suas sombras e os filmes relacionados àquilo. Aquele Uhum. arquétipo, tá? Porque eles trabalham E muito do lado da cultura, que não está separado. É Isso, mitologia. isso me fez pensar assim, o quanto é sério o que a gente assiste, né? Muito sério. Então, aí eu vou falar das mensagens subliminares que são colocadas, inclusive em filmes de criança, tá? Uhum. Dados e mensagens subliminares ali. Ou as crianças que são adolescentes agora assistiram o filme da Branca de Neve. E nele foi posto, o segundo que saiu lá depois, e nele foi posto mensagens subliminares. E por isso que essas crianças elas estão tão. Como é que a gente fala? Não é prematuras, é outra palavra. Elas estão ficando Amadurecendo cedo, você quer amadurecendo, dizer? precoces. Precoces, aham. Qualidade muito precoce. Então, ali tinha mensagens subliminares. Isso agora já está sendo controlado mais, mas por vias de estudo e até para vendas, tá? Então, quando eu estou lá no jogo e que o cara tá lá fazendo, comendo, fazendo propaganda. Por isso, um símbolo, por exemplo, tem símbolos que valem milhões. Não é o produto, é o símbolo. Você vai passar Uhum. por aquele símbolo, você vai ter vontade de consumi-lo. Ali tem uma mensagem subliminar. Eles pagam muito para ter aquela, aquela marca, que é um símbolo. Porque influencia as pessoas sem as pessoas perceberem, né? Inconscientemente. Então, eu posso acessar um arquétipo conscientemente e inconscientemente. Então, o que que eu estou assistindo, o que que eu estou ouvindo? Muita gente fala, mas está ligado à televisão, mas eu não estou prestando atenção. Eu ligo e deixo o dia todo. Pior do que ficar Uhum. na frente.
Porque se eu estou aqui, ó, escrevendo, o meu intelecto está lá, ó. Uma criança, ela não está ali brincando, daqui a pouco ela te responde, tá? Então a gente está recebendo, quando eu estou concentrada em outra coisa, lavando uma louça e estou ouvindo um negócio, ele entra muito mais do que se eu estivesse estudando. Isso lá no meu inconsciente, não no meu consciente. O que é pior, é ali que rege tudo. Então eu vou ter um ímpeto, vou ter um medo, vou ter uma ansiedade que eu não sei da onde. É pessoas que não passaram por nenhum trauma e têm medo de determinadas coisas. Mas dorme assistindo filme e aquilo lá foi ter ficado gravado no inconsciente. Então esses medos, Uhum. as ansiedades, elas foram projetadas. Ninguém nasce com medo. Ninguém nasce com crenças. É colocado. Uhum. É aquele medo que é natural, Tudo planejado, né? o medo que te permite não ir a 200 e se acidentar, né? Uhum. Se protege, né? Agora, esse medo que todo mundo está sentindo aí de tudo, isso foi Uhum. projetado, tá? Uhum. Perder seguro. Aí eu compro um seguro, ai, que eu tô segura agora. Mas eu tenho que me acidentar para usar o seguro. Inconsciente. É sério. Olha só. A É mesma, porque falam, se acontecer tal coisa, o seguro vai cobrir, né? eu, a mesma coisa, gente, é muito sério. Ah, o plano de saúde. Ninguém quer pagar uma coisa sem usar, Olha só. Nunca tinha tá? pensado nisso. É muito forte o plano de saúde. Ele é colocado, ai, te dá segurança. Mentira. Ele não te dá segurança. Nenhuma. Porque se tiver que te acontecer qualquer coisa, não é isso aí que vai te salvar. Ele pode te ajudar, claro, mas faça um outro tipo de economia. Se você guardar o dinheiro, você vai ter. Ah, mas eu não faço isso. Uhum. Ah, eu não sei. O problema é seu. Mas eu te digo assim, não, o seguro, aliás, o plano de saúde não O te traz, plano. ele te faz você ficar doente para você usar inconscientemente, porque é muito forte. Uhum. Ainda mais aquela pessoa que é muito apegada ali ao dinheiro, né? Ela vai pensar, meu Deus, eu tenho que usar. É igual a pessoa que vai no rodízio e fala, eu tenho que comer muito, Para valer a pena. porque para valer a pena o que eu paguei nesse rodízio, né? Não tem isso. É um de pobre, né? Vamos falar assim, que a gente é pobre. O brasileiro tem essa questão de querer Já que eu tô pagando, eu vou comer, né? Até morrer. ser mal. Hein, eu posso aproveitar a grande oportunidade para pedir uma coisa Claro. para mim? Um arquétipo? Daqui um mês eu tenho um curso presencial que é um lançamento. Você Uau. me indica um arquétipo? Então, para chamar o povo, coloca ali a sereia. Coloca um pouco a sereia. Quando vai mandar as mensagenzinhas, coloca aquela sereinha, tá? Nas mensagens mesmo, você está mandando, enfim. Você pode Uhum, usar o mago para você estar super. O mago, ele te traz o dom da palavra, tá? uhum. É o mestre. O mestre também, ele vai te deixar você fluida para falar segura, de falar. Bem, vai Mas no sentido de trazer pessoas para o evento, por exemplo. trazer pessoas. Então, você pode utilizar Nefertiti, que é poder, tá? Uhum, Pode utilizar a sereia, pode uhum, a maçã aquela bem suculenta ou uma dourada, que vai atrair uhum. prosperidade. O trigo vai atrair prosperidade para o teu evento e para qualquer coisa. Trigo. Tá? Por isso que quando a gente está no mercado e vê aquelas maçãs brilhosas, dá um negócio na gente. Mexe com o teu inconsciente, porque tá lá dentro, é Uhum, natural, você quer a mais linda, você não quer a mais ruim. E você quer uhum, aquilo, é o melhor evento, eu quero ir. Eu quero ir ao evento. E você pode isso deixar à mostra para o teu cliente ou só para você, tá? Pode ser para você. uhum. O diamante, ótimo. É, Diamante diamante também. venda, traz prosperidade. A chave também. A chave abre os caminhos, abre portas. Sempre que a gente utilizar uma chave, eu estou abrindo as portas da minha vida. Eu estou Mas daí abrindo. agora que eu tô com esse monte, eu escolho um ou outro? Vai acessando, vai sentindo aí. Vai sentindo. Ah, tá. O que mais Testando, né? é bom para você, né?
que é bom, Uhum. tá? O que não A vai... Cleópatra também ou não? Para evento, eu acho que não. Mais a sereia, né? Para evento eu não trazia, eu traria. A Nefertiti, a Cleópatra, ela é estrategista. A não sei que você precisa de estratégia para montar o negócio, aí sim, tá? Pode Uhum. estar mais do que um arquétipo? Pode. Desde que você sinta ele. Não adianta ter 10 e eu não estou vivendo nenhum. Uhum. Então você se sinta com aquele. Eu vou olhar ali, eu vou lembrar que eu trago prosperidade ali. Eu vou olhar aqui, eu vou lembrar que eu trago a inteligência do mago, a vontade de estudar, de saber. Eu vou lembrar que a chave vai me abrir os caminhos. E eu vou me sentir também, eu posso colocar ali como você falou, a Nefertiti bonita para ir no evento, chamando atenção, empoderada. Então é um evento que Uhum. ter a besta contigo, fazer perguntinha que não tem nada a ver, tá? Uhum. Pra te deixar intimidada. Então, a Netflix Uhum. é legal para essa parte. Sabe o que também eu quero te perguntar? Por que que tem alguns arquétipos que a gente gosta tanto assim da imagem deles? Que a Porque gente acha ele se afiniza tanto assim. uhum. Por exemplo, a própria Cleópatra, quando ela tá lá no meu rolo de câmera, a hora que eu passo por ela, ela me chama muita atenção. Então você Parece que deve eu tenho conexão com ela, assim. você pode ter uma conexão muito forte. Até você falou aí das suas características. De muito Aham. de ir atrás, de negociar, de sair desse negócio da mãe rápido e ir pro. Não, é legal. E se você não tem aquele ímpeto, não quero atrair homens, e também isso vai diminuir. Porque também é a Uhum. intenção com aquilo. Com que intenção eu estou acessando? Claro, Uhum. inconsciente vai vir meio que tudo. Uhum. Né? Não quero só acessar a luz do arquétipo, a sombra não quer. Não é Uhum. assim, né? Então A vamos dar. sereia, a sereia atrai mulheres e homens para atrair clientes mulheres. Sim, sim, atrai. Só que eu te falei, quando você começa a acessar muito a sereia, as mulheres do meio, elas podem se sentir um pouco incomodadas, porque você vai estar atraindo muitos homens. E elas vão sentir isso. Então você é uma ameaça, Uhum. tá? Para atrair clientes mulheres, ela quer saber isso. Sim, Para atrai, ela atrair clientes mulheres. É bom, então. sim. Desde que não utilize demais, não é bom. Porque daí elas também vão ter como uma concorrente em questão de homem, entendeu? Não do produto. Uhum. Ela é uma concorrente e eu não vou lá porque ela pode pegar meu marido. Entende? Como que isso Sim. é inconsciente, mas isso afeta, Uhum. tá? Sim. Então vamos lá pro treino, porque senão a gente não vai. Não sei qual que é o tempo da live e a gente vai. É livre. É, nós estamos em 1h08. É com você. Então, o alce, ele traz imponência, traz poder, é forte, beleza, tá? Então, o alce é muito. Alce. O alce é um animal forte para treino, legal. E aí, pegar o super-homem, esses homens Uhum. todos que a gente vê aí dos desenhos animados, eles são arquétipos, tá? Uhum. Já podemos entrar aí nas crianças. Às vezes as Uhum. crianças são muito agressivas, porque é muita imagem, muito arquétipo forte. Uhum. Aí o que eu posso colocar, principalmente num bebê? O golfinho, que todos deveríamos acessar, que é o ser mais evoluído do planeta, com amorosidade muito grande, com uma capacidade de entendimento muito grande. É um animal assim incrível que vai te trazer alegria, tá? Quando as pessoas tão tristes, a alegria é muito importante, o golfinho. E também Uhum. o amor. Estão pedindo se vai ficar gravado. Eu não estou gravando, não sei. Vai, Vai acho que sim. Vai ficar no meu Instagram, tá? Depois vai pode. pro YouTube. Legal. Então, assim, para criança que está muito rebelde, está muito agressiva, então tira um pouquinho daquele do Hulk, tira um pouquinho desses personagens
e coloca personagens mais amorosos. Mas aí uma mãe me falou um dia, eles não querem isso no quarto. Mas aí você coloca de uma forma que... Por quê? O arquétipo ele é acessado, eu não preciso ficar olhando para ele. Por isso que é muito perigoso. A gente vai em lugares que a gente acessa informações e elas não estão no nosso campo visual necessariamente. Mas aqui no periférico eu estou acessando, tá? Então, quando eu coloco uma águia lá na minha casa e a minha empregada some, entende? Não quer mais ir trabalhar, o que que acontece? Quando a pessoa acessa no computador, a empregada nem viu e sentiu a energia e começou a brigar com todo mundo da casa. Isso é fato. Sim. Então ela se sentiu. O que que acontece? Para você ter uma noção do poder da águia, desse arquétipo, eles fizeram um estudo onde eles colocaram uma estátua de águia nos pintinhos recém-nascidos e que eles nunca tiveram acesso a uma águia. Eles não sabem o que é uma águia. Eles nunca foram atacados por uma águia. Mas é claro que eles trazem a informação. É um predador. Aí o que que acontece? Aquela águia, eles se borraram todos. Uma estátua, não era o animal águia, não tinha cheiro, não tinha nada. Para você ver como é impactado. E aí nós temos, de personalidade, nós temos pato, nós temos os galinhas, nós temos os cavalos, nós temos as vacas, nós também trazemos esses arquétipos dentro da gente, tá? E de pato também. Porque o que vai acontecer com o pato? É aquele que vai vir comprar nosso produto. E ele precisa do nosso produto. Tá? Nós não estamos aqui... eu estou falando dos arquétipos fracos, para você não ter em casa. E aí a gente vai... As pessoas fazem um estudo. Vai numa casa de uma pessoa mais humilde. O que está cheio de galinha, tá? É tapete de galinha, é de pato. E o que foi colocado ali? Para eles ficarem frágeis e sempre submissos. Então, Submissos. quando traz o conhecimento, eles param de sair disso e podem acessar um outro arquétipo que vai dar poder. Para vocês terem uma noção, qual que é o símbolo dos Estados Unidos? Qual que é o arquétipo? É a águia? Águia? Águia, né? Poder, né? Isso é muito forte. E qual que é o do Brasil? Que não foi feito por um brasileiro? Ah, o papagaio, né? Papagaio. É? Papagaio. Então, o que que acontece? Tinha uma onça que agora eles trouxeram nas últimas Olimpíadas e até questionaram, trouxeram uma onça frágil, parecia que era uma coitada. É o carioca, exatamente. Carioca. É o carioca. Não foi um brasileiro que fez isso. E o que que acontece? O carioca é o quê? É aquele que que só fala. É um boa vida, muito Boa papo, pouco vida. trabalho, mais ou menos isso? O que que acontece? Isso a gente vende esse tipo de imagem depois lá fora. É muito forte isso. Então, assim, o Brasil tem onça, tem tigre, tem várias coisas. Não é só o carioca, né? Poxa, né? Então, como que a gente é visto lá fora? Tá? Depois daí trouxeram o tatu. O tatu foi bem numa fase do Brasil onde todo mundo queria se enfiar para baixo da terra. E houve aqueles escândalos, aqueles roubos, aquelas coisas. Foi na última Olimpíada. Tá? O que aconteceu? Exatamente veio aquele arquétipo para reproduzir uma realidade. E por que o Brasil não tem um arquétipo forte que é aquele? Como os Estados Unidos não muda, é a águia. O falcão é aonde, meu Deus? Tem um lugar que é o falcão. O falcão também é aquele animal de imponência, de força. Ele não é presa, né? Então ele tá... Depois da águia tá o tigre, tá? O tigre. O tigre, não o leão, porque o leão ele é meio deitado. Ele espera que a onça vai lá caçar. O bom é a leoa, né? A A leoa caça. ele não é do trabalho, então tem que cuidar para acessar. Então você vai cuidar ali, na realidade não é assim. Quem que vai trazer para você tudo ali? Não existe isso.
né? Só no reino animal. Porque aqui na realidade não. E daí vai ser aquele chefe que vai ficar ali e que daqui a pouco todo mundo tá mandando, menos ele. Estão pedindo da coruja. Ah, a coruja é poder, tanto que tem a Elaine Reeves, ela usa a coruja, né? E ela é muito da prosperidade, ela faz muitos cursos de Uhum. a Eu coruja sei quem ela é. é Uhum. poder, a coruja é sabedoria, ela tem uma imponência também, tá? Uma capacidade de ver à noite quando ninguém vê, ver coisas que ninguém vê, tá? Então todo mundo tá dormindo, a coruja tá olhando. Então, é um arquétipo interessante para o seu negócio. Eu vou ter que trocar aqui pelo carregador. Eu vou tirar um pouquinho esse aqui. Porque tá Tá, querendo acabar minha Vou só me movimentar um pouquinho, tá? tá tudo Mas bem. pode continuar falando. Então, esses são os arquétipos que a gente está falando. Então, para a criança também, a gente pode acessar arquétipos do inocente, ter criança, para eles ficarem mais. Outro para sabedoria. Qual para sabedoria? O mago é ótimo, sabedoria, Mas, sábio, tá? A Nefertiti também, ela é muito inteligente, a própria Cleópatra, eles trazem muita sabedoria, e eles conhecimento. são bons para foco também, Eliane? Para Oi? foco? Hã? E esses que você citou também são bons para foco? Foco. É. A Nefertiti é muito boa para foco e o mago também. Ah, tá. Então, você foca muito. Tanto eu tirei o mago porque eu tava assim, eu chegava em casa, eu queria estudar, eu queria saber, eu tava demais, tá? Aí você fica muito no trabalho. Aí eu coloquei o quê? O hedonista, que veio ali para mim curtir um pouco, administrar, saber a energia do fluir, do ganhar, sabe? Então, do gastar também. Quando começa demais, que você tá muito, troca esse arquétipo. Tem gente que vai ficar com o arquétipo a vida toda. Tem gente que vai mudar, você pode transitar por esse mundo, mudando conforme a tua necessidade. Lembrando que tem que acessar de verdade. Música, roupa, se sentir, colocar os pés no chão, pôr a postura. Olha aqui, o que é interessante. Olha aqui o que é interessante. Hoje eu coloquei Silvio. Hoje Uhum, eu já comecei a reduzir a minha alimentação. Por quê? uhum. Porque se eu não tiver uma atitude, não tem arquétipo que dê conta, porque você tem livre-arbítrio na tua vida, tá? Sim. Não adianta Energia, né? você colocar lá Jesus Cristo, eu sou bonzinho e fazer totalmente o contrário. Porque Jesus traz isso, aquela energia do amor. Por isso que é bom também ter em quartos de criança. Aquele Jesus não crucificado, pelo amor de Deus. A cruz não. Cruz é sofrimento, tá? É Uhum. sofrimento, as coisas vêm com dificuldade. Agora, traz ali o Jesus Cristo com os braços abertos. É um arquétipo muito bom. Tá Ela cortando. Eu, para mim tá cortando. Para mim é, não. eu tô sentindo que tá cortando. Talvez pode ser até a conexão que já tá. É, a minha bateria estava quase acabando, mas eu já pus o carregador. Eu só tive que tirar o fone daí para poder pôr. Tá. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se a gente. Concluímos, né, o nosso assunto. Você tinha planejado mais alguma coisa? Eu acho Tá que cortando tá mais ou menos assim, porque é um assunto muito, muito, muito vasto, né? profundo, né? Então, é, Internet. pode ser. Pode... Já vai ficando mais. Bem, gente, alguém tem mais alguma pergunta que queira colocar aqui para Eliane, para ela responder? A gente já fez um monte, né, de perguntas. Tem. Eu acho que mais ou menos é isso, porque você vai muita informação também dá uma confusão mental, né? A gente tá Sim, de olho. cortando um pouco, mas dá para entender. Foi super explicativo.
Ai, eu adorei, assim, demais essa live. Eu ficaria 5 horas aqui contigo. Mas a gente já tá quase 1h30, né? Você é maravilhosa. Muito obrigada, gratidão imensa Você por é maravilhosa. tá? Use esses arquétipos, use, não, acesse eles. É, da dúvida, vão lá nos arquétipos, porque eu não sou lá conhecedora, eu estudo sempre que eu posso, eu estou fuçando em arquétipos, porque para te ativar em mim, né? Ativar em mim. E aí isso se torna. Ative em você, que você vai ver essa energia, e aí você vai estudando. Ah, tem quem segue o Facebook também tem um grupo que é de arquétipo. Bem Eu, legal. bem legal esse grupo, porque daí Ah, as pessoas compartilham as suas experiências, né? sim. É É. muito legal. Munira falou que sempre está com os arquétipos, é verdade. Eu também, e agora eu vou começar a ativar esses aí pro meu curso. Mesmo. Gente, gratidão. Então, Obrigada, doutora, pelo, pelo teu convite. Sou muito grata. muito obrigada, fiquei muito feliz por você estar aqui comigo e achei que foi muito gostoso esse nosso bate-papo aqui. A gente fala muito, então. Obrigada, meninas. Então vamos indo, né? Vamos lá. Uma ótima noite para todo mundo. Boa Beijo. noite. Até. Tchau, tchau. Tchau.